outro texto em Romanos, capítulo 1, do versículo 16 e 17. O primeiro texto diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeus, depois grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eleitos do Cordeiro, nós estamos mais uma vez nessa via pública, semelhantemente como ontem, no encerramento da festa, a Congregação Arca da Aliança. Desta feita, como todos os senhores sabem, nós estamos completando 504 anos da Reforma. Reforma essa que foi um resgate da era apostólica. O primeiro texto que nós lemos é um texto que ele está compreendido em um período de tempo aonde está registrada a era da igreja, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morre, ressuscita para a confirmação das profecias inerentes à sua pessoa, sendo ele o Messias verdadeiro. Pois sabe-se que se manifestou muitos, e havia muitas teologias do cunho judaico, existe outras referentes ao Messias. Como Teudas também se levantou, mas Cristo, ele era o Messias verdadeiro. E por espaço de 40 dias ainda anda dando instruções aos discípulos. Mas após 25 anos da morte do Senhor Jesus Cristo, surgem-se dificuldades, aonde há surgimento de muitas heresias, de muitas falsas religiões, aonde há necessidade de escreve-se o Evangelho para fortalecer os irmãos. Os apóstolos começam a escrever e o Espírito Santo, com a didática, abrindo-lhe os entendimentos para fortalecer a igreja do Senhor. É interessante que o livro de Atos conta a história da igreja. Atos, capítulo de número 1 ao versículo de número 6, a igreja estava em um período de paz, aonde os irmãos, aonde os apóstolos, eles estavam tendo tempo para se dedicar à oração, à leitura. Mas quando no capítulo de número 6 há uma necessidade aonde cuidar da demanda da obra, e agora eles selecionam homens cheios do Espírito Santo, os diáconos, para continuarem a obra do Senhor. Mas é interessante que Atos capítulo de número 7 inicia-se uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor, ora fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. Pois Jesus desceu do céu e a Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor, constituiu-se filho de Deus. Todos aqueles que aceitaram a Jesus ou que ainda aceitam até hoje, forma-se um corpo chamado igreja, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, passando pela lavagem da regeneração, uma mudança do perfil, do caráter, da conduta de vida, formando-se um grupo seleto e agora vive de acordo com a palavra de Deus. Porém, a perseguição começa a se surgir quando acontece o primeiro mártir da igreja, que é por nome Estevão. Aqui começa o desenrolar do diabo na história, e se levantando-se após ano para destruir esta igreja, onde Cristo foi. E agora a igreja era sustentada pela palavra do Senhor, pela ferramenta, matéria-prima, onde Deus escolheu os apóstolos, e foi salvando muita gente. Queridos irmãos, mas é interessante que nesse período da era apostólica começa-se essa perseguição, começam a morrer os discípulos, aqueles que eram testemunhas
com Cristo e viram milagres, começa muitos sendo ceifados, muitos sendo mortos. Então nós lemos um texto simplesmente pelo fato de continuar pregando sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, ele não finaliza aqui, porque é o ato da igreja na companhia do Espírito. A igreja continua marchando a chegar aonde nós estamos. Queridos irmãos, toda esta perseguição se resume no nome chamado Cristo, onde ele dizia e pregava dizendo: não há outra salvação em Cristo Jesus. O discípulo desce em Samaria e faz um reboliço, e só um homem por nome Filipe evangeliza aquela cidade. Os irmãos sabem que havia uma cidade, o evangelho desce na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e salvando vidas e arrebatando muitos do paganismo, da idolatria, e isso foi incomodando o império das trevas. É interessante que Deus levanta Paulo sendo um homem, que os irmãos já sabem a história, mas é interessante que Paulo, quando o Senhor salva, ele é uma metralhadora mais potente, onde ele tinha habilidade de escrever. Era um homem que tinha uma mente aberta. O Espírito Santo se utiliza daquele homem e começa a expandir o evangelho. Alguns dizem que ele evangelizou a Ásia Menor em 30 anos. Ele evangelizou 39 países da Ásia Menor e 9 ilhas do mar Mediterrâneo. Era um homem extraordinário, conhecia a filosofia da época, era poliglota, e ele deu um avanço na obra do Senhor. Mas a perseguição continuara, onde Paulo era açoitado. E aí Paulo, queridos irmãos, ele morre. A era apostólica, ele morre. E quando ele morre em Roma. Ele faz várias viagens. Ele quer ir para outros lugares, para a Espanha, para a Itália, mas ele morre. Os irmãos conhecem a história. Ele morre no ano 60, já no reinado de Nério. Cada imperador que entrava queria matar a igreja, aleluia, mas não conseguia, porque a chama, Jesus era tremendo na vida da igreja, e eles preferiam morrer do que negar o nome do Senhor. Paulo morre no ano 60 depois de Cristo. Paulo é decapitado. Quando Paulo é decapitado, aleluia, há um incêndio em Roma no ano 64 depois de Cristo, onde morrem muitas pessoas, aonde Nero sobe e ele está com um sentimento diabólico para matar a igreja. Mas havia um grupo seleto que ainda estava adorando, glorificando o nome do Senhor. Nossos antepassados sofreram. Eu quero te levar a uma retrospectiva, aleluia, para entender a continuação da existência da igreja na terra. Então, queridos irmãos, no ano 66 depois de Cristo, acontece a guerra dos judeus. Essa guerra também, ela massacra a igreja do Senhor. É interessante, queridos irmãos, que no ano 68 depois de Cristo morre o imperador Nério. Ele se suicida. Este homem, ele é diabólico. Ele morre, mas se levanta-se outro. No ano 70, os irmãos conhecem depois de Cristo. O Senhor Jesus, ele tenta livrar a igreja. Ele tenta livrar o povo de Israel deste acontecimento. Jesus, antes de morrer, ele disse: ó Israel, como a galinha que junta os pintos, eu tento te juntar, porque há um período na história negra que vão matar as suas grávidas, e esse período da história já está acontecendo no ano 70, aonde os irmãos conhecem essa história, aonde acontece uma grande separação, um grande espalhamento, aleluia, de crentes para todos os lugares, crentes judeus. O objetivo do diabo sempre foi destruir a igreja do Senhor, e isso aconteceu por muitos anos, até chegar aonde dissipou todos os crentes, toda a nação de Israel. A nação saiu do mapa, não se havia mais adoração em Israel, e não se havia mais sacrifício em Israel, aonde no ano de 1948
era mais nação, aonde não havia mais glória a Deus, aonde não havia uma nação seleta glorificando o eterno, aleluia, para todo sempre. Mas Deus, aleluia, Ele sempre num período negro da história, Ele tem uma lâmpada acesa para iluminar, pois a Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos brilhar. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. A esse período negro, voltando um pouco atrás, os discípulos morrem. Vem aqui, queridos irmãos, no ano 81 depois de Cristo, o último apóstolo João, aleluia, ele é jogado na ilha de Pátimo. Foi o último que não foi martirizado. Ele é jogado naquela prisão máxima, onde havia malfeitores, e João está lá. Mas esse período foi no período Domiciano. Ele está lá, mas o Senhor está com ele na ilha de Pátimo. Quando ele pensou que estava no período negro, onde Deus devia falar com ele, vem a revelação do Apocalipse. João sai da ilha de Pátimo. Ele sai da ilha de Pátimo no ano 97 depois de Cristo. Ele morre, mas ele tinha um discípulo chamado Inácio. No ano 100, se eu não estiver enganado, ele tem um discípulo que acompanhou ele, e aí começa a continuar a pregação dos apóstolos, porque esta igreja quem levantou foi Deus. O homem não pode parar, aleluia. A igreja do Senhor queria parar. Nós vamos matar o último apóstolo. É ele que era íntimo de Jesus, é ele que era próximo dele. Nós matando ele, nós vamos matar a igreja, acabou. Mas quando ele morreu de velhice, porque ele não foi martirizado, já tinha um preparado na reserva de Deus. Era Inácio, que era o discípulo. Aqui inicia a era patrítica, aleluia, que nós chamamos. Então, queridos irmãos, observa-se como passou tantos reis, por não citar do sétimo Severo, por não citar o rei Marco Aurélio, por não citar Modesto, por não citar Diocleciano. Todos estes tentaram matar a igreja, surraram o crente. Dentro deste espaço nós encontramos também o Coliseu de Roma. Mataram muitos irmãos, mas porém os irmãos, eles ficavam nas catatumbas, eles ficavam presos e matavam muitos no Coliseu de Roma, quando foi, amados irmãos, inaugurado. Mas existia esta época, ele se comunicava com o peixe, ele fazia marca de um peixe. Havia uma catatumba ali. Quando passava um crente, ele via o símbolo do peixe, que representa também o evangelho. Ele representava naquele espaço de tempo. Ele dizia: existe um culto aqui. Ele estava com a página ou alguns versículos segurado na mão, e estava dentro da catatumba dizendo: só o Senhor Jesus é Senhor, só Ele salva. Quando de repente, com muita dificuldade, eles se encontravam, falavam em línguas estranhas e faziam o culto naquele dia. Mas a igreja foi continuando. No período do Constantino, a igreja, aleluia, agora vem como um período de uma falsa paz, aonde ele torna a igreja massacrada, que vem pelos anos que já vinham já decorrendo na mente dos irmãos. Agora ela sobe como, aleluia, religião oficial. Agora diminui um pouco a perseguição, mas porém foi ruim, porque a igreja ela acabou, aleluia, se parando, ela acabou entrando no governo político. Deixa eu dizer uma coisa: não dá, aleluia, para se alienar a igreja a isso. Então o paganismo aumentou, então as coisas começaram a ficar mais pior. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor sempre prepara todas as coisas. Neste período agora foi que entrou a idolatria. Neste período muitos crentes se desviaram. Neste período Nicolaitas se desviou. Aleluia. Neste período começa o período da igreja Pérgamo, que é um período da apostasia. Todas as igrejas, 7 igrejas, fala-se de um período. Aqui se inicia um período de um
mas dais. Então, queridos irmãos, muitos se desviaram, muitos se afastaram da presença do Senhor, ficaram como crente nominal, aleluia, ficaram mais alinhados ao governo do que a própria palavra do Senhor. Entra o período, queridos irmãos, da idolatria. No ano 431 começa a adoração a Maria, começa a missa, começa a pagar para dirigir missa, aleluia. Começa este período aqui, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: Pedro nunca foi o primeiro papado da Igreja Católica Romana, porque no ano 604 depois de Cristo, o imperador Focas declara o bispo Gregório, ele sendo o bispo oficial. Neste período da igreja de Constantino, começou a se espalhar. É então que a igreja começou a ficar aliada e ficou umas cidades, ficou grande cidade nesta disputa, muitas heresias. Quem ficava mais próximo do governo e as maiores cidades que estavam concorrendo era Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia da Síria e Jerusalém. Essas eram as maiores cidades que estavam pleiteando para ficar mais próximo do governo, para não sofrer a perseguição. Foi neste momento da história que levanta-se Constantino e dá um golpe na igreja e diz: nós vamos levantar Gregório como papado oficial, tirando a igreja de lado, aleluia. Mas ele já tinha ouvido a palavra do evangelho, sendo crente, quando o imperador Foca disse: Gregório primeiro, aleluia, padre primeiro, disse: tu vai ser, aleluia, o arcebispo, tu vai ser o bispo geral. Ele disse: não, eu não aceito. O bispo oficial só pode ser um quem? Jesus Cristo de Nazaré. Este título não é meu, é dele. Ele já estava impactado pela mensagem do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. O imperador Focas não desiste de matar a igreja, de levantar Roma, aleluia, o cristianismo, tirar de lado para levantar aqui a igreja católica, para levantar uma religião romana. E aí no ano 67 depois de Cristo, o imperador Focas vem agora Bonifácio, o arcebispo terceiro. Ele diz: tu vai ser o oficial, tu vai ser o papa oficial deste território. Ele disse: eu aceito. E ele aceitou, ele aceita isso. Aqui é o primeiro papa da igreja, aleluia, católica romana. Não foi o apóstolo Pedro. Por quê? Porque na história está dizendo, há um documento na França, nas declarações de fé de Zildório, aonde declarações de falsa fé. Ele mandou um documento da França para chegar em Roma e para botar uma nova lista, aleluia, repousando o primeiro papa na pessoa de Pedro. Ou seja, ele mandou um documento oficial dizendo que o primeiro papa foi Pedro. Se você pegar a história, você vai ver que vai contar dizendo que o primeiro papa, o primeiro nome que está é o nome do apóstolo Pedro. É mentira. A história diz que o primeiro papa foi Bonifácio na história, aleluia. E para ser papa não poderia casar. E Pedro, o evangelho diz que ele era casado. Aleluia, aleluia. Estava um período negro, não se ouvia, poucos evangelhos crentes estavam dispersos. Acabou a igreja, muitos estavam dizendo: acabou a igreja. Mas de repente em algum lugar ouvia-se um culto, ouvia alguma coisa de Deus. Aumentou-se a grande influência de heresia. Levantou um cidadão por nome Jairo em Alexandria, onde ele estava pregando que Cristo não era Deus, onde Cristo era apenas um homem. Mas aqui há uma grande necessidade de Constantino de fazer aqui, entra aqui o período da história dos concílios. É claro que não vou me ater a todos, mas o primeiro concílio foi o concílio de Niceia em 325 depois de Cristo, onde o imperador romano e outras heresias, na qual já citei Jairo, ele estava fazendo isso. Mas Deus novamente ele acende nesse terreno negro que ainda destruiu a igreja. Deus levanta Atanásio. Atanásio era um homem crente, onde ele foi para aquela reunião do tratado de concílio e ele venceu ela dizendo com várias teses bíblicas
católica, dizendo que Jesus era Deus, era 100% Deus e 100% homem. Ninguém barra a igreja de Cristo. Anai, minoi que anda raço. No ano, aleluia, 381, aleluia, há outro concílio de Constantinopla, querendo tirar, aleluia, a natureza de Cristo novamente, dizendo que ele não é divino, mas Deus começa trabalhando na história. O período de concílio vai passando, chega o concílio de 416, é o concílio de Cartago. Aqui se levanta um homem chamado Pelágio, e ele começa a dizer: ninguém precisava da graça, porque o homem não perdeu, aleluia, o estado original. O homem continuava como Adão. Ele dizia: o homem continuava como Adão. O homem não entrou na depravação total. O homem, ele não pecou, ele não atingiu a este estágio. Mas, queridos irmãos, neste período aqui se levanta um homem cheio de fé na revelação do Espírito. Eu estou falando de Agostinho de Hipona. Quando ele se levanta naquele concílio de 416 depois de Cristo, ele começa a pregar e dizer: não, Pelágio, ele diz: a graça de Jesus Cristo é estendida a todo homem, e o homem é salvo pela graça, não é pelos seus méritos, é pela graça. Aleluia. E assim vence o período da história, queridos irmãos, do século 5 ao século de número 14. Aleluia. Chamamos um período da igreja da Idade Média, a idade das trevas, onde a igreja se corrompe totalmente, e em alguns lugares não se havia mais culto, não se havia mais falar de Cristo, era raro, e muitos disseram: acabou o evangelho. Aleluia. Neste período não se havia mais falar, mas quando de repente Deus, em outro país, na era também que está negra, querendo destruir a igreja, querendo destruir os princípios da palavra, o Senhor, aleluia, explode um avivamento extraordinário na Itália, com um homem chamado Jerônimo Savonarola, mais ou menos assim o nome dele, que me falha a memória no momento. Este é um período de renascença, onde Deus levanta ele naquele lugar, aleluia, ele pregando um evangelho diferenciado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por não falar de John Wesley, que Deus levantou ele na Inglaterra, parou aqui, mas Deus começou, aleluia, mover o seu espírito na terra, no país, porque a igreja não pode parar. Neste período aqui está parado, mas existe um padre, aleluia, que todo dia ele ia se confessar na igreja oficial, a igreja católica romana, ou a igreja romana naquela época, para a melhor expressão. Então ele ia se confessar, ele achava que era pelas obras, ele se martirizava ele mesmo, e todo dia ele ia se confessar, ao ponto de dizer: no dia que tu tiver pecado, tu vem. O padre disse para ele saiu triste. Quando ele chegou, ele abriu a Bíblia Sagrada, aleluia, onde? No texto que eu li. Agora nós vamos parar em Romanos capítulo de número 1 e versículo de número 16 e 17. Quem foi este homem que abriu as Sagradas Escrituras? Martinho Lutero. Nós estamos em 504. Eu quero passar esse relato histórico para os irmãos, para que os irmãos possam conhecer um pouquinho da reforma. Possivelmente tem alguém que não conheça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Lutero, ele abre a Bíblia Sagrada nesse texto aqui, e o Espírito Santo vem e toma posse daquele homem, da sua mente. Gera um homem que era gabaritado. O Senhor se utiliza da vida daquele homem, e aqui, queridos irmãos, Deus vai trabalhando na vida dele. O Espírito Santo vai evangelizando, o Espírito Santo vai trabalhando nele. Neste período que o Espírito Santo está tratando com Martinho Lutero, o que é que está acontecendo, aleluia, no mundo?
está acontecendo uma grande crise econômica, aonde o papado 10 de Lyon, aleluia, ele quer reconstruir a Basílica de São Pedro. Não tinha dinheiro para reconstruir, porque foi destruída, mas a ele tem uma ideia diabólica e diz: não vender pecado, que significa indulgência, a mesma coisa. Ele pega um grupo de padres e vão para Wittenberg. Dentre eles está John, aleluia, que foi o que mais vendeu. Ele chegava em uma pessoa dizendo: tu está com pecado. Quanto é, aleluia, para perdoar o meu pecado e ter um lugar do céu? Depende, tem quanto? Eu tenho 5.000, 3 anos aqui, você está inocente. Era assim que acontecia naquele lugar. Mas o Espírito Santo trabalhando, não se havia mais evangelho. É tão tal que no ano de 1924 o Brasil era 100% católico, aleluia, se expandiu isso e não havia mais evangelho. Mas Deus levanta Lutério, aleluia, para um resgate. Qual resgate? Da igreja primitiva. A igreja primitiva se converteu, na sua maioria, na idolatria, aleluia, mas para fazer um resgate, para fazer uma reforma, para voltar a mensagem cristocêntrica, para voltar a falar de Jesus nas praças, para voltar a mensagem que nós pregamos hoje. Deus levantou Martinho Lutério com 95 teses. No ano como hoje, no dia 31 de outubro, ele foi um dia antes, porque amanhã, como se fosse na época, era o dia de finado, como de fato é amanhã. Todos iam para a igreja, para a missa do dia de finado. Era um numeroso de gente, e quando chegou lá, para a surpresa de todos, estava fixada 95 teses contra a igreja, dizendo: só Jesus salva, dizendo: nós precisamos voltar à igreja dos apóstolos, nós precisamos voltar a pregar o Cristo ressurreto. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E está aqui, amados irmãos, as 5 bases, aleluia, do cristianismo que não pode, aleluia, parar, que não pode ser destruída por tudo que passou. Você percebe que nós corremos na história, aleluia, nós vimos aí muitos massacres de uma forma, aleluia, bem sintética, resumida, aleluia. Nós precisamos valer a pena do que os nossos antigos passaram, para que nós estamos aqui. A primeira base do evangelho é que nós pregamos hoje, que a igreja primitiva pregava e que não estava sendo pregado mais. Lutero, ele traz naquela população de pessoas, e ele diz assim: só as escrituras, alguns vão chamar de solas, mas para melhor entendimento, são aqui os 5 pontos, onde ele está dizendo só as escrituras. Ele está dizendo: a Maria não salva, São Pedro não salva, aleluia. Ele está dizendo: as entidades não salva, nem outro santo salva, aleluia, nenhum outro santo ele guia. Não, a fonte de salvação, a orientação certa está na palavra de Deus. Ele pegou a Bíblia, está na Bíblia. Eu li a palavra, está aqui, está nas escrituras. Louvado seja o nome do Cordeiro para todo sempre. Pois a Bíblia diz, onde ele diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia. Ele disse: eu não preciso mais andar de joelho para pagar a promessa, porque nem as minhas obras que salvam, quem salva é a fé, porque de fé em fé anda o justo. Oh Deus da glória, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu dizer uma coisa, meu amigo, aleluia, que está me ouvindo e que ainda não é evangélico. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus, ele salva por meio da sua palavra. A única regra, prática e revelação divina escrita é a Bíblia Sagrada. Paulo disse:
Em 1 Timóteo 1:15, esta palavra ela é fiel e digna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos já encerrando. Martinho Lutero, naquele lugar, ele está dizendo que a Bíblia, ela é, aleluia, infalível. A Bíblia, todo mundo tem a Bíblia, levante assim para a mão. Você que tem a Bíblia Sagrada, levante assim, irmãos. Levante assim, quantos tem a Bíblia Sagrada? É essa Bíblia que é este livro, aleluia, que se o homem lê, que se o homem atentar, o Espírito Santo fala contigo. Ao homem que está na tua situação, eu não sei qual é a tua situação, leia este livro, que a tua vida será mudada e Deus falará contigo através de Cristo Jesus. A segunda base do Evangelho de Cristo, que foi apagada na história, e Lutero está nos voltando a um resgate. Ele diz: só Cristo salva, aleluia. Estava a multidão como está aqui, maior do que essa, mas ele diz para aquela multidão: só Cristo salva, só Cristo salva, aleluia, só o Senhor salva. O apóstolo Paulo, agora nós vamos voltar ao resgate. Era, se fosse um momento propício, ele poderia citar, aleluia, vocês precisam lembrar da mensagem cristocêntrica na era dos apóstolos. É por isso que eu li, aleluia, um texto contido dentro da era dos apóstolos. A mensagem antiga era quando Paulo estava preso e estava naquela situação com o Silo, disse, e quando aquele carcereiro ia se matar, ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É como que Martinho Lutero está dizendo: rei, vamos voltar um pouquinho atrás, aleluia, Jesus que salva. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ele disse: só Jesus salva, só Jesus salva. Deixa eu dizer para ti, meu amigo, minha amiga, só Jesus pode salvar, só Jesus pode eliminar da tua alma todas as doenças psicossomáticas, todo tipo de depressão. Só Jesus Cristo salva. O próprio Cristo disse em Lucas 19:10, disse: eu vim para salvar, aleluia, é Jesus que salva. A terceira base do Evangelho que Martinho Lutero estava reformando, lembrando, fazendo um resgate à população, sabe qual era? É que ele estava dizendo: só a graça, só a graça, só a graça salva na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, está dizendo em diante: pois sois salvo pela graça, por meio da fé. Isto não vem das obras, aleluia, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, porque somos criaturas de Deus, realizada em Cristo Jesus, para que fazemos as obras a quais Deus preparou antes para que nós praticamos, aleluia. Só a graça em Cristo Jesus salva o homem. Só a graça em Cristo Jesus liberta o homem, tira ele do corredor da morte, do alcoolismo. Em toda situação de estar inserida na mais vil situação deplorável, Deus te arranca pela graça na pessoa bendita de Jesus e te traz das trevas para a maravilhosa luz. Quantos podem glorificar a Deus? E nós estamos neste período da graça. Nós estamos neste período da graça. Ei, meu amigo, nós estamos no período da graça. Venha e aceita Jesus no termo desta mensagem expositiva. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Tito 2:11, dizendo: porque a graça foi manifestada em quem? Em Cristo Jesus, trazendo salvação a todo mundo. Lutero estava dizendo: igreja romana, aleluia, não adianta comprar pecado, não adianta este tipo de adoração, porque só a graça, não precisa rezar 10 Pai Nosso, não precisa as penitências, mas a graça te salva, e graça é favor imerecível.
Eu estou trazendo uma mensagem histórica nesta oportunidade para nós entendermos os 504 anos da Reforma. Queridos irmãos, a outra base do Evangelho que nunca pode faltar, aleluia, que era no tempo dos apóstolos, está sendo aqui resgatado, reformado, porque foi destruído praticamente no seu completo. Martim Lutero disse: só quem salva é a graça. O outro ele disse: só quem salva é a fé. Ele está resgatando a mensagem cristocêntrica, a mensagem apostólica que era pregada nos evangelhos, na igreja dos apóstolos, como os irmãos já conhecem. Ele estava dizendo: a justificação do homem é pela fé em Cristo Jesus. Ele diz: igreja, não precisa fazer mais isso. Quantas escadas eu subi nesta igreja de Wittenberg, quantas vezes ao dia me confessar ao Padre, mas naquele dia, naquela volta, eu abri a Bíblia e eu entendi os céus, abri meu entendimento e eu entendi que só pela fé em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7: porque vivamos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pela fé, não pelo que nós estamos vendo. Aleluia. A Bíblia continua dizendo em 1 João capítulo 5, versículo 4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Cristo Jesus. Quem vence o diabo é a nossa fé em Cristo Jesus. Se você quer se livrar da condenação eterna, quem pode te livrar é a fé, você acreditando em Cristo Jesus de Nazaré. A Bíblia continua dizendo em 1 Pedro 1:9: vós estáis alcançados pelo alvo da sua fé e salvação das vossas almas em Cristo Jesus pela fé. Aleluia, glória a Deus. A última base do cristianismo, que são 5, Lutero está pregando e dizendo: voltamos à retrospectiva, voltamos a, aleluia, a mensagem, aleluia. Está acontecendo uma reforma extraordinária, o Espírito Santo usando este homem, e ele disse: aleluia, só ao Senhor dai glória, ou então só lhe deu glória, aleluia. Ou seja, ele estava afirmando que a salvação de Deus é realizada por Deus e ela é para a própria glória de Deus, aleluia. Ele estava dizendo: não precisa mais dar, aleluia, glória a nenhum santo. Naquela época a igreja romana, como de fato ainda hoje, lá tem muitos santos. Se pegarmos 365 dias, aleluia, botarmos um santo em cada dia, ainda não dá. É por isso que botaram amanhã, é dia de todos os santos, para preencher a lacuna de todos os santos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus sempre usa um homem para conservar a sua semente na terra. Só o Senhor dá glória. A Bíblia afirma isso que Lutero estava falando. Ele diz assim em 1 Timóteo 1:17, ele disse: Deus seja eterno, amém, e a ele seja dado a glória, disse o apóstolo Paulo. A Bíblia continua dizendo, amados irmãos, em 2 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 20, dizendo: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo Jesus o sim, por isso por meio dele o amém, e é pronunciada por nós para a glória de Deus, aleluia. Que tudo que a igreja venha fazer, tudo que nós façamos, que não seja a nossa glória, mas que seja para a glória de Deus. Lutero estava dizendo, resumindo, dizendo: quando uma pessoa crê nas Escrituras, aleluia, ela recebe a revelação divina. Em que? Em acreditar em Cristo Jesus, que Ele é a salvação, aleluia, mediante a fé, e na graça, resumindo tudo, para a glória de Deus.
Esta foi a mensagem na igreja de Wittenberg, aleluia, na igreja católica romana. A partir de então, queridos irmãos, aleluia, aconteceu reforma protestante, e é a razão de nós estarmos aqui, aleluia, foi o trabalhar do Espírito Santo, e continuou reformando muita, e depois daí veio muitos reformadores, Teodoro, Calvino, Erasmo e assim por diante. Mas eu quero pregar até aqui eu expliquei o primeiro texto, aleluia, e agora cheguei no segundo texto que eu li. Então ficamos com esta palavra, com esta mensagem histórica, para nós entendermos o que é a reforma protestante. Quando alguém dizer para ti, tu já vai saber o que é alguma coisa. Isso é o resgate da verdadeira mensagem que foi perdida nos anos de massacre. Mas nós não podemos, aleluia, parar. A igreja precisa continuar. Agora o Espírito Santo contou com Lutero, ele já foi. Aí contou com os outros, já foi. Agora, aí levante a mão assim. Agora Jesus conta contigo, igreja. Conta contigo, conta contigo, conta contigo, conta contigo. Pregamos o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Vamos Esta pessoa para aceitar Jesus como Salvador. Infelizmente, muitos têm até vergonha de convidar alguém para ser crente, para aceitar Jesus como Salvador. Mas para ir para o céu tem que ser crente. O Senhor Jesus